Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa Eucaristia. Os acolhemos na paz e no amor de Cristo, assim como os nossos irmãos que vão rezar conosco através dos meios de comunicação, Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Web e TV Sul. Quem crê em mim não tem fome nem sede. Hoje, como comunidade reunida, celebrando o amor de Deus, somos desafiados a nos esforçar, buscando o alimento que permanece até a vida eterna. E em comunhão com a Igreja do Brasil, neste primeiro domingo do mês vocacional, queremos rezar por nossos bispos, padres e diáconos, a fim de que eles, por força do Espírito Santo, proclamem corajosamente o Evangelho da vida. Louvemos o Senhor que nos alimenta com o pão da vida descido do céu. Cantemos, dando início à nossa celebração. Vamos cantar todos juntos, número 3 do nosso folheto, Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis que eu venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em minha igreja. Eis-me aqui, Senhor, eis que eu venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. No meu Senhor eu esperei, e sobre mim se inclinou. Ele ouviu meu clamor e da morte me livrou. Eis-me aqui, Senhor, eis que eu venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrarmos esse mistério maior da nossa fé. Quem crê em mim não tem fome nem sede. Saciemos nossa fome e nossa sede em Cristo Jesus, com o pão da palavra e o alimento da Eucaristia, que é Ele mesmo. Então que o nosso coração se abra para celebrar bem esse mistério maior da nossa vida. Iniciamos nesse mês de agosto, esse mês vocacional, rezando por todos os ministérios ordenados. Nesse domingo, rezamos pela vocação sacerdotal. Que Deus nos dê muitos bons e santos sacerdotes para a nossa igreja. Nos coloquemos diante do Senhor com humildade, pedindo perdão de nossos pecados. Confessemos, irmãos, os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vamos rezar juntos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra Aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos as leituras com muita atenção. Livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois, ao anoitecer: Comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em formas de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos proclamar cantando o Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar
nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir, fez chover e o maná e alimentou, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhe alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que o seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Reveste o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum.
Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possas ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Amados irmãos e irmãs, queridos irmãos radiovintes, queridos irmãos que rezam conosco, nós estamos hoje celebrando esse primeiro domingo de agosto, dedicado à vocação sacerdotal. Mês de agosto é o mês das vocações, onde que a igreja dedica cada domingo a uma vocação específica. Hoje é do padre, domingo que vem dos pais. No terceiro domingo nós vamos dos religiosos, quarto domingo catequista, depois a vocação de todos os leigos. E dentro desse tempo, o nosso bispo diocesano, Dom José Lanza, escreveu como pastor desta porção que aqui está na diocese de Guaxupé, como bispo e pastor, ele nos escreveu essa segunda carta pastoral, que eu pedi para que vocês que estão aqui à missa pudessem tê-la. Nós não vamos lê-la ipsis literi, porque senão nós vamos gastar muito tempo e o nosso tempo não dá. Mas eu gostaria de ir frisando alguns pontos importantes dentro dessa carta, e depois eu gostaria que cada um levasse para casa, lesse com atenção hoje ainda essa carta, porque depois nós vamos tratando dela em alguns pontos em nossas reuniões de pastoral, de movimento. A gente já tem falado na comunidade para alguns movimentos e pastorais que nós já tivemos oportunidade de reunir. Mas hoje nós vamos falar para toda a comunidade, para toda a assembleia. E se eu pedisse para vocês só levar para casa, o que ia acontecer? Nós vamos só dar uma olhadinha, como a gente sempre faz, dá uma olhada, põe na gaveta e depois esquece. Porque a gente não é muitos, não todos, mas tem muita gente que às vezes não tem muito hábito de uma leitura. Então quando olha assim, 2, 3 páginas, se não tiver figura, a gente já desanima logo de lê-lo, não é? Então, portanto, gostaria que vocês abrissem aí na primeira página 3 aí, dos seus livrinhos. Todos nós vamos acompanhando. Aqueles que estão em casa também vão acompanhando aí aquilo que nós estamos querendo dizer. Então, o nosso bispo sempre escreve uma carta pastoral quando ele vê que há necessidade dentro da diocese, porque está acontecendo alguns desvios na fé. Então o bispo, como pastor, ele orienta o sua grei, orienta as suas ovelhas, para que elas não se percam no caminho. E nós estamos vendo hoje, nesses tempos, tantas coisas têm surgindo, né? Tantas ideias, ideologias que têm surgido. Então é preciso que a gente tenha uma orientação para viver segundo a Igreja Católica Apostólica Romana.
E aí começa: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A boa nova a toda criatura. E aqui eu não vou lendo, vocês vão acompanhando aí. Nós vamos ler só o objetivo da carta. Através dessa breve carta pastoral, quero orientar e esclarecer a respeito de alguns fatos, pregações, atitudes, eventos e até mesmo algumas celebrações eucarísticas que fogem por completo do ensinamento, da disciplina e da liturgia da nossa igreja. Vocês sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um jeito de pregar, ela tem um jeito de celebrar, ela tem um jeito de ensinar. Por isso que faz de nós podemos dizer, eu sou católico por causa disso. Porque senão você entra numa igreja católica, você não sabe se está entrando numa igreja católica ou numa igreja evangélica. Parece que não está tendo muita diferença. Então, nós católicos, apostólicos, romanos, nós temos um jeito de rezar. Tanto que a pessoa diz, vocês têm um jeitão católico de ser. Nós temos nosso jeitão de rezar. Nós temos nosso jeitão de ser. Nós temos um jeitão nosso de celebrar a nossa missa e de fazer as coisas católicas. Isso é importante a gente não perder essa nossa identidade. Nós temos a nossa identidade. E parece que senão os jovens, os mais velhos vão correndo atrás de novidadismos e vamos perdendo o que significa ser católico. Então o bispo está nos dando uma orientação. A partir dele, não. Por isso que o nosso bispo está fundamentado no catecismo da Igreja Católica, nas Sagradas Escrituras e nos documentos oficiais da igreja. Não é ele que está falando por ele mesmo, ele está falando em nome da igreja. O que a igreja diz? Não é o que o Dom Lanza está dizendo, é o que a igreja está nos dizendo através do nosso bispo. Aquilo que a nossa mãe está nos ensinando nesse momento. E aqui ele coloca depois a igreja, né? Qual que é a missão da igreja? A igreja continua a sua ação evangelizadora de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. A igreja preserva com grande cuidado essa pregação de fé que recebeu, como se habitasse uma só casa. Por isso, nesses 2015 anos de igreja, a igreja católica ela tem um rumo. A igreja católica não caminha sem rumo, não. Ela sempre, pode ser que às vezes fica meio desorientada em algumas situações, mas ela tem seu rumo. Por isso aquele que permanece na igreja, ela tem sempre uma palavra orientadora, para nos orientar, para ela nos guiar, como ovelhas desse grande redil do Senhor. Por isso a igreja do Brasil participa do cuidado pela pregação e pelo testemunho. E ela deseja responder à pergunta do Papa Francisco. Hoje é cada vez mais urgente nos perguntarmos, o que Deus pede de nós? O Papa Francisco nos questionou, os bispos, dizendo, o que Deus está pedindo de nós nesses novos tempos? Então é importante a gente se orientar. O que Deus está pedindo de nós? Um testemunho de comunhão, de eclesialidade, para que a gente viva a igreja, seja a igreja, e não largue de forma nenhuma daquilo que é o essencial da nossa vida e da nossa fé. Virando aí a página 4, depois vocês vão ler em casa, viu? Vocês vão prometer que vão ler em casa, tá? Porque depois nós vamos tratando de cada ponto desse, nas pastorais, dos movimentos, nós vamos voltar. Qual que é as marcas do nosso tempo? Hoje nós vivemos, uma transformação profunda, que nos diz assim, não se trata apenas de uma época de mudança, mas uma mudança de época. Nós estamos numa mudança de época, não é uma época de mudança. E o que significa isso, mudança de época? Nós estamos mudando os valores, a sociedade está em crise na família, em crise pessoal, em crise nas instituições, todas as instituições estão em crise. Isso é marca do nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos buscando novos paradigmas, novos valores, e a igreja está no tempo, então ela sofre também as crises do tempo, porque ela está no tempo, então nós não podemos fugir dele. Agora, a igreja quer oferecer para essa mudança de época, não perder aquilo que é o essencial, a nossa identidade.
Então nós precisamos novos métodos, uma nova linguagem, uma nova postura, um novo jeito de anunciar o Evangelho, uma nova forma de ser igreja. Então nós precisamos mudar as nossas concepções para que nós possamos hoje falar, não a linguagem do mundo, mas fazer uma linguagem com que as pessoas hoje dentro da sociedade entendam o que nós estamos querendo dizer com a nossa fé. E o bispo aqui, junto com a CNBB, ele nos orienta. Quais são as marcas? Olha lá. Aumento progressivo do relativismo, ausência de referências sólidas, o excesso de informações, superficialidade, o desejo a qualquer custo de conforto, facilidade, aceleração do tempo, trazendo desafios existenciais, produzindo incertezas, precariedade, insegurança, inquietação. Surgem ou se agravam tendências desafiadoras, como o individualismo, o fundamentalismo, o relativismo e diversas formas de unilateralismo. E no âmbito religioso, constata-se um forte pluralismo, no qual se encontra muitas vezes práticas marcadas por fundamentalismo, emocionalismo e sentimentalismo. No âmbito católico, constata-se em algumas comunidades situações que destoam por completo da ação evangelizadora. O mundanismo sob vestes espirituais e pastorais, em vez de uma efetiva conversão, sinais de apegos a vantagens e privilégios, mais do que um espírito de serviço. Celebrações que tendem mais à exaltação da subjetividade do que a comunhão com o mistério. Então o que o bispo está nos dizendo? Essas são as marcas do nosso tempo, não é? E esses são desafios que nós precisamos superar. E como? Esse momento em que a gente está vivendo de crise é uma ótima oportunidade para a gente poder evangelizar. O terreno está fértil, porque nessa época de crise é a época que nós estamos buscando. O povo está buscando. Aí que nós precisamos de bons pastores para orientar certo, porque senão desencarreta tudo. Tira todas as pessoas do plumo e vai levando cada uma fora daquilo que é o verdadeiro sentido da vida. Em todos os âmbitos, religioso, político, pastoral, nós precisamos hoje, cada dia, de ter uma meta, de ter um objetivo, não é? E esse é um tempo para responder missionariamente à mudança de época com o recomeçar a partir de Jesus Cristo. Então nós queremos evangelizar, recomeçar a partir de Jesus. E como? Aí entra a igreja. Aí nós vamos falar um pouquinho da igreja, a comunhão com a igreja. É em comunhão que nós somos chamados a responder a esse mundo. Hoje nós vivemos uma marca forte do individualismo, cada um para si, Deus para todos, até mesmo dentro da fé. As pessoas não querem saber de igreja, as pessoas acham que não precisam mais de igreja. Não, é cada um vive na sua casa, a sua fé. O importante é falar que tem fé. Igreja, você nem precisa de igreja não, entendeu? Isso é uma marca do nosso tempo, esse individualismo. Mas Cristo não fundou a igreja e não colocou na mão dos apóstolos para que ela pudesse viver cada um individualmente. Nós vivemos em comunhão, em comunidade. Por isso ele deixou Pedro, com Pedro, os apóstolos. Pedro se tornou aquele que vai coordenar os irmãos na caridade, junto com os demais apóstolos. Por isso a igreja católica apostólica romana, ela tem como cabeça o Papa. Nós temos os bispos legítimos, os padres, o povo de Deus. Todos nós, que a teologia do Vaticano II diz o povo de Deus. E o padre, o bispo, está a serviço desse povo de Deus. E nós formamos essa grande igreja de Deus. Mas parece que hoje há uma negação de tudo quanto é autoridade. Parece que hoje a gente não quer mais saber de autoridade, né? As pessoas não querem saber mais de nenhuma autoridade. Por isso não respeita a autoridade do pai, não respeita a autoridade do bispo, não aceita aqueles que têm autoridade. Parece que nós temos hoje uma ojeriza quando fala de autoridade para nós. Parece que a gente tem um medo de autoridade.
Na verdade, nós precisamos resgatar o sentido, não do autoritarismo, mas o que significa autoridade. Nós precisamos de autoridade. O pai é uma autoridade, a mãe é uma autoridade, o padre é uma autoridade, o bispo é uma autoridade, o prefeito é uma autoridade. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. O professor na sala de aula é uma autoridade, uma grande autoridade. E parece que hoje ninguém respeita mais nada e mais ninguém. Parece que é o Deus nos dará, né? Então nós precisamos, e na Igreja Católica nós temos uma hierarquia, irmãos. Esse é o jeito católico nosso de ser. A Igreja Católica é hierárquica, ela tem a sua hierarquia. E aonde que está o fundamento dela? Em Cristo Jesus. Jesus é a cabeça, e por isso ele deixou Pedro, deixou os apóstolos. Nós precisamos aprender a respeitar essa hierarquia da igreja. Por isso que faz com que nós sejamos católicos romanos. Hoje tem que explicitar bem isso, porque tem católicos de tudo quanto é jeito hoje, entendeu? Tem católico, várias pessoas fundando a Igreja Católica Independente, Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica não sei das quantas, hoje você tem que especificar. Nós somos da Igreja de Jesus, e a Igreja de Jesus, a nossa fé se chama Católica Romana. Isso é a tua fé, que você foi batizado. E a gente não pode se enganar hoje não, porque senão a gente, como diz o ditado, come gato por lebre, meu filho. Porque tem muita gente hoje falando aí em nome de igreja, entendeu? E desvirtuando a cabeça do povo, confundindo a cabeça do povo. Então nós precisamos estar bem conscientes da nossa fé, para a gente não saber, né? E um padre, vocês sabem que na Igreja Católica é o bispo e o padre. Tem o Papa, o bispo e os padres, e são colaboradores do bispo. Nenhum padre pode ser padre sem o bispo. Não se esqueça, na Igreja Católica a autoridade máxima é o bispo. O bispo é a autoridade máxima na Igreja Católica Apostólica Romana. O padre só pode ser padre a partir do bispo. Sem bispo, o padre não pode falar. Sem o bispo, o padre não pode pregar. Sem o bispo, o padre não é nada. Por isso ele só é padre se ele está unido ao seu bispo. Por isso um padre, quando desliga do bispo, ele deixa de ser católico apostólico romano. Ele não é mais nada. Ele volta a ser uma pessoa qualquer aí, mas não um cristão católico. Isso é importante a gente ter noção disso, porque senão cada um vai querendo viver a sua fé do seu jeito, desligado da igreja, desligado do bispo, em desobediência ao bispo, não obedece o bispo. O bispo fala, mas parece que não está nem aí. As pessoas não respeitam mais a autoridade do bispo. Então é importante, a gente tem um jeito católico de ser, né? Aí depois nós vamos falar aí a comunhão na obediência. Tem aí a comunhão na obediência. Olha o que diz: feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. Então ele é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja e ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Os presbíteros, os casos padres, só podem exercer seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. O padre só pode exercer seu ministério se ele está em comunhão com o bispo. Senão, ele não é mais padre. Não serve para ser mais padre e não é mais padre. É só com o bispo, porque ele é um colaborador do bispo. E o que é a obediência? Olha lá, no segundo parágrafo. A desobediência conduz ao erro e ao desvio da fé. Quem desobedece, a pessoa que vai em outro caminho, quer fazer seu caminho sozinho, ele leva as pessoas ao erro. Conduz a pessoa ao erro, né? E ao desvio da fé.
Por isso o fundamento da obediência deve ser o amor a Cristo e a sua palavra. Esse é o fundamento. Por que a gente obedece? Não é uma obediência cega, é uma obediência que é dialogada, uma obediência no diálogo, no amor, que é fundamento da nossa obediência. Por isso que o padre, quando vai ordenar, vocês já viram? A ordenação? Ele chega diante do bispo, com as mãos, põe a mão no meio das mãos do bispo e o bispo diz: prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? O padre diz sim, e ele responde: Deus que te inspirou esse bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Aí depois, na hora que o bispo quer tirar o padre da paróquia, o povo revolta contra o bispo e revolta contra o padre. Entendeu? Está errado. Ele fez um voto de obediência. Entendeu? Fez um voto de obediência. O padre está ali para obedecer. E o povo tem que obedecer. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, obedecer tem hora que é duro mesmo, é amargo. Mas, por amor e obediência, a gente tem que obedecer. Tem que aprender a obedecer. E só obedece quem é livre. Quem é livre. Só quem é livre pode obedecer. Por isso é importante o nosso sentido. E a nossa comunhão com o bispo, nossa comunhão entre irmãos, não é? E aqui depois fala para os desafios das seitas, dos novos cultos que estão surgindo aí hoje no número 7, não é? Que exige de nós uma catequese amadurecida, para que a gente possa enfrentar hoje as novas seitas, os cultos que estão surgindo, nós possamos assim enfrentar com uma catequese. Por isso nós precisamos formar o povo, orientar nosso povo, que o povo às vezes é meio perdido e falta uma catequese mais amadurecida, conhecimento da igreja, conhecimento da palavra, conhecimento do evangelho, conhecimento do que é a nossa igreja e a nossa fé católica, apostólica, romana. E o respeito às normas litúrgicas, né? Vocês sabem que o padre não pode mudar. Ninguém tem autoridade para mudar nada na missa. Nada. A missa é missa. Missa não é show. Missa não é espetáculo. Missa não é exaltação da pessoa do padre. Missa é a celebração do mistério. Por isso missa é missa. E parece que a missa hoje virou mais uma exaltação da própria pessoa do padre do que o mistério da fé. Entendeu? Por isso na missa às vezes a gente vai pondo tanta coisa dentro da missa, que tira o sentido do que é a missa. Então nós precisamos resgatar o sentido da missa. Missa é missa, é missa. A gente vem para vir na missa e não um espetáculo. Espetáculo você vai no teatro, mas não, a missa não é um teatro. A missa é celebração maior da nossa vida e da nossa fé. Por isso ela tem que resgatar o sentido da missa. E ninguém pode mudar na missa uma leitura. Ah, vamos pôr outra coisa, vamos rezar outra coisa. Não, missa é missa. A igreja já faz isso há mais de 2000 anos. Tanto que você vai aqui em Guaxupé, se você vai lá no Japão, você pode não entender a linguagem de lá. Mas se você vai numa missa católica, apostólica, romana, o rito é o mesmo. O mesmo rito. Pam, 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 pam. Você fala, eu entendi. Não entendeu a linguagem verbal, mas você entendeu a linguagem do símbolo. Mas hoje parece que a gente vai em umas missas, você não sabe o que é missa mais. Entendeu? Como eu disse, é umas coisas mais... O padre parece que virou mais um apresentador de auditório do que um padre. Entendeu? Então é preciso a gente resgatar o sentido da missa, a beleza da missa, o que é a missa de verdade. E finalizando, que não vai dar para a gente tudo, eu gostaria, se na nossa realidade, vocês fossem aí no número 5, tem aí nossa realidade, e depois tem alguns números aí na página 7, tem 1, né? O 2, 3, 4 e 5, que diz assim: quanto aos ritos de exorcismos, o chamado exorcismo solene ensina o catecismo da Igreja Católica. Só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo.
Que a gente está vendo muita gente expulsando demônio, não sei da quanta, demônio não sei da quanta, e vai lá, que lá o padre, aquela pessoa está expulsando demônio, que é mais doença psíquica do que demônio. Entendeu? Então tenha muito cuidado. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. Há de ter toda a prudência, pois bem diferente da presença de alguma influência maligna, é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende muito mais da ciência médica. E tem muita gente, vai lá que está com demônio, eu acho que está com demônio. Demônio às vezes é isso aqui, Entendeu? Não é que não exista. A igreja não nega a existência do mal, existe o mal, mas não é que nem estão falando por aí não. Entendeu? Não é que nem você liga a TV, lá está aquele show de demônio, parece que se tirar o demônio, não tem mais igreja. Entendeu? Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado. E tem alguns padres também entrando nessa aí. Entendeu? Padre, exorcista. Espera aí. Um padre, para falar que ele é exorcista, o bispo precisa dar um documento autorizando o padre para fazer exorcismo. Senão nenhum padre pode fazer exorcismo. Se faz, está errado. E hoje parece que até na TV a gente vê, né? Padre fazendo exorcismo, vai oração não sei das quantas, é oração não sei das quantas. Cuidado, gente. Cuidado, porque senão desvia a gente, entendeu? Às vezes o demônio é muito mais distúrbio psíquico e afetivo do que de fato ação demoníaca. Que às vezes precisa muito mais de um tratamento psiquiátrico, psicológico, do que uma oração, entendeu? Não que não precise, nós precisamos muito rezar um para o outro, mas com prudência e discernimento, porque senão a gente estraga as coisas mais bonitas e desviando elas do sentido. Então gostaria, nosso tempo é curto, mas gostaria que vocês lessem essa carta com muito carinho em casa, que vocês lessem, que vocês divulgassem, que vocês lessem em casa, lessem em família, e se não entendesse, perguntasse para a gente, padre, o que é isso? O que está querendo dizer? Para que junto a gente possa formar uma igreja verdadeira e uma igreja que dá testemunho de Jesus. Aqui, lá fora, dentro de casa e para as outras pessoas. Que nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós temos um jeito de amar, um jeito de servir e um jeito de ajudar e de fazer a nossa fé acontecer. Tá bom? Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora nos oriente. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Alimentados pelo pão da palavra e tendo professado nossa fé, apresentemos com toda a confiança ao Senhor nosso Deus nossas preces comunitárias, dizendo: Alimentai-nos, Senhor, com o pão da vida. Deus de amor, fortalecei vossa igreja, a fim de que, alimentada pelo pão da palavra e pelo pão da vida, seja sinal generoso do amor, da partilha e do serviço, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com o pão da vida. Deus de amor, iluminai todos os ministros ordenados, a fim de que, fortalecidos em sua vocação, exerçam sua missão, contando com o apoio das comunidades a eles confiadas. Nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com o pão da vida. Deus de amor, concedei
sabedoria aos nossos governantes, a fim de que possam olhar com caridade e justiça para com os mais necessitados, nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com o pão da vida. Rezemos juntos, pelos ministros ordenados, esta oração. Ó Jesus, Ó Jesus, bom pastor, abençoai nossos bispos, nossos padres e diáconos. Eles são para nós preciosos canais de vossa graça. Multiplicai sem cessar seus gestos de amor. Eles acolhem vosso povo, Senhor, para ouvir e consolar. Não permitais que sofram de solidão. Concedei-lhes coragem e sabedoria para defender os injustiçados. Aumentai, Senhor Jesus, o número de sacerdotes na vossa igreja. Dai-lhes o dom de ensinar e a alegria de celebrar e o gosto pelas coisas de Deus. Eles precisam também, Senhor, de muita saúde e de boa disposição, a fim de seguir praticando o bem, que eles possam, enfim, colher abundantes frutos pela generosa entrega da própria vida. Amém. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sentados, cantemos. Vamos cantar todos juntos, número 10 do nosso folheto. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar e ser amado, quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Oremos, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar essas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai do mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando e quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Lanza, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, um ano de José Orlando Rodrigues. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Hoje, devido ao nosso tempo, nós vamos comungar somente sobre uma espécie,
Hoje não comungaremos sobre as duas espécies como fazemos todo domingo. Hoje será somente sobre uma espécie. Vamos cantar número 15 do nosso folheto, o Canto da Comunhão. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando a dor, o medo, a incerteza tentam apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia.
Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos que amanhã nós temos missa no cemitério às 7 horas e também reunião do Conselho Pastoral Paroquial no Salão Santa Terezinha às 20 horas. Terça-feira é dia do Padre, embora celebramos nas nossas comunidades hoje, mas é dia 4. Então nós vamos estar reunidos, os padres do setor de Guaxupé, que compõe 16 cidades aqui da região. Nós vamos estar celebrando às 19 horas, terça-feira, aqui. Eles vão trazer pessoas de outras comunidades deles também, e nós vamos estar aqui celebrando juntos os 18 padres do setor de Guaxupé. Então convido a comunidade para estar presente nesse dia, terça-feira, no dia do Padre, às 19 horas, para a missa, e nós vamos estar, um momento dos padres, estar juntos, celebrando juntos como irmãos. E sexta agora, a primeira sexta do mês, temos missa às 7, às 15, às 19 horas e adoração o dia todo. E domingo que vem nós temos início a nossa Semana da Família. Com o Dia dos Pais, nós vamos ter aí a Semana da Família, que já está sendo distribuído depois. O folder ficou muito bonito, com todas as atividades da Semana da Família, que nós vamos estar falando semana que vem, sobre o que nós teremos nessa Semana da Família. E dia 15 e 16, encontro de noivos. E rainha, e nós vamos também preparando para a festa da catedral esse ano, nós vamos fazer a escolha da rainha da festa da catedral. Então, as inscrições, você que tem criança de 3 a 10 anos, você pode fazer a inscrição delas aqui. Elas vão, aquela criança que vender mais é que vai ser a rainha no dia da festa, tá? Então vai ser coroada aqui na missa, o Dom Lanza vai coroar a rainha, vai depois na frente do andor e depois vai fazer um desfile com as candidatas aqui no nosso salão Santa Terezinha durante a festa. Então as crianças, você tem criança de 3 a 10 anos, você pode fazer inscrição ali na secretaria, tá? Até o dia 10 de agosto, depois aí já fecha as inscrições. Então até o dia 10 de agosto pode se inscrever. E os nossos carnês da reforma, quem puder continuar nos ajudando. A primeira parte já foi concluída, mas agora temos outras 2 partes para concluir ainda, que vai mais uns 3, 4 meses. Então a gente pede a colaboração da comunidade para nos ajudar, tá? E também a nossa ação entre amigos, concorrendo um carro 0 km e também mais 2 outros prêmios, um fogão e um tablet. Os irmãos estão aqui no plantão do dízimo, R$10, você compra, ajuda, e se ganhar o carro pode devolver para a catedral, que a gente aceita, tá bom? Quem ganhar o carro fala, eu não quero, eu vou doar de novo. Ótimo, pode doar, a gente aceita doação, tá bom? E o jornal do catedral que vocês vão estar recebendo, eu e minha casa serviremos o Senhor, que tem informações sobre a Semana da Família também, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Leve essa carta para casa, é para rezar com ela, ler de novo, viu? Ide em paz. Que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma boa e santa semana de trabalho. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.